Você já se perguntou o que te impede de alcançar seu verdadeiro potencial? Quantas vezes você desistiu de um sonho porque achou que não era possível? É hora de mudar isso. Você está pronto para transformar sua vida e superar os desafios que parecem impossíveis? Neste canal, você encontra motivação para crescer, o poder para mudar e as ferramentas para alcançar seus maiores sonhos. Aqui, acreditamos que a verdadeira mudança começa dentro de você. Com uma mentalidade de crescimento e a determinação de quem nunca desiste, o impossível se torna uma oportunidade. Este é o lugar para quem quer mais do que inspiração, para quem busca estratégias práticas, dicas reais e histórias reais de superação que mostram que é possível ir além. Se você quer entender os hábitos dos vencedores, desenvolver uma mentalidade de sucesso e transformar o seu potencial em conquistas reais, você está no lugar certo. Em cada vídeo, trazemos ideias que mudam perspectivas, atitudes que trazem resultados e lições de vida que foram provadas pelo tempo. Este é o seu espaço totalmente gratuito para evoluir, passo a passo, em cada vídeo. Com vídeos motivacionais para o seu dia a dia, vídeos de superação, vídeos de crescimento financeiro, vídeos de mentalidade de sucesso, vídeos para crescimento pessoal. Todos os vídeos que criamos são para ajudar e incentivar as pessoas todos os dias. Empreender, prosperar e vencer. Não importa onde você esteja hoje, o sucesso é uma jornada de cada um, e nós estamos aqui para caminhar ao seu lado. Acreditamos no poder da ação. Porque não basta sonhar, é preciso agir. E cada passo que você dá em direção aos seus objetivos conta. A transformação começa agora, e ela começa com você. Se você está pronto para crescer, vencer e viver a vida de prosperidade que merece, você está no lugar certo. Então, inscreva-se no canal agora e comece a sua jornada de transformação. O futuro que você deseja está a apenas um passo. Vamos juntos conquistar. Inscreva-se e ative as notificações. Aqui, o caminho para o sucesso começa hoje. E aí, personas, como estamos? Começando mais um programa Vencedores. Muito bem-vindo a todos vocês que vão aí assistir mais um episódio impactante aqui do programa Vencedores. Quero agradecer muito de coração todo mundo que manda mensagem no direct, no Instagram, no WhatsApp, parabenizando por esse projeto, falando que assistiu algum dos episódios e gostou tanto do projeto que começou a maratonar todos os episódios, porque é aquilo que eu sempre falo, é um episódio mais impactante que o outro, porque realmente todos os meus convidados trazem histórias de vida que realmente vai de encontro com algo que você precisa ouvir nesse momento. Então eu fico muito feliz de estar trilhando esse caminho desse projeto maravilhoso que está aí impactando muitas pessoas. Porque é muito difícil, a gente sabe que aqui no Brasil é difícil empreender, mas a cada dia o empreendedorismo está tomando mais força, está seguindo um caminho de projeção muito bacana. E aí quando você, claro, todo mundo tem receio, todo mundo tem seus medos, o achismo de será que vale a pena ser dono do meu próprio negócio? Será que vale a pena eu não ter uma garantia ali, um salário fixo ali e lutar para ter o meu ganha-pão? E aí os meus convidados, eles trazem exatamente essa resposta. Sim, vale a pena. Não é fácil, não vai ser fácil, mas o que eu vejo de maior importância nos meus convidados é que eles não desistiram. E por eles não desistir, que eles fazem todos vocês terem coragem de empreender, de lutar pelo propósito de vocês também. Então, esse projeto é um projeto maravilhoso, que eu sou apaixonado nele. E o meu convidado de hoje, ele tem muita experiência na corretagem de seguros. Ele tem assim muita experiência, muito conhecimentos em detalhes, porque muita gente acha que muita gente criou um bicho de sete cabeças no seguro, né? Então assim, né? Eu vou contratar seguro para quê? Se não vai acontecer nada. A pessoa sempre acha que nunca vai acontecer nada com ela e ela não tem essa noção de se precaver, né? De você proteger para que não aconteça.
Então ela acha que, não, comigo não vai acontecer, mas a gente vive numa sociedade que imprevistos acontecem a todo momento, a todo instante. Então, se você não tiver essa precaução, se você não tiver esse cuidado, se você não tiver esse zelo, uma hora vai dar ruim. E aí eu, fico muito grato, muito honrado de trazer uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta expertise nisso, que vai mostrar realmente pra gente o porquê vale a pena você contratar a Labati, a corretora Labati. Meu grande amigo agora, Ricardo Labati, bem-vindo ao Vencedores. Muito obrigado, Emerson, pela oportunidade de estar aqui e passar, né? Passar algum conhecimento, passar algum comentário aí que possa servir de apoio, né? Apoio, como você falou, para as pessoas que estão chegando, estão querendo empreender, no nosso país que não é fácil, né? É um país de grandes oportunidades. Eu tinha um amigo meu em inglês que ele trabalhou, óbvio, trabalhou na Inglaterra, foi para os Estados Unidos, mas ele se fincou aqui no Brasil. Porque ele falou, aqui é a terra para ganhar dinheiro, aqui é a terra das oportunidades. Não é fácil ganhar lá. E é verdade, a gente tem, dentro dessa nossa confusão toda, que o Brasil ele vai dando cambalhota, né? Ele é tão grande que ninguém consegue derrubar ele, porque entre erros e acertos ele é tão dinâmico que ele é muito, tem muito segmento pitoresco. Eu lembrei agora que você falou, vou dar um exemplo disso. Tinha um amigo meu da faculdade, amigo do meu irmão, da faculdade de Mauá, ele fez engenharia na Mauá, e ele era egípcio. E ele se especializou em construção de cúpulas, de igreja e tal. Imagina você, ele é do ABC, ele construía sinagoga, ele fazia os templos muçulmano, ele fazia as igrejas católicas. Agora imagina se isso é possível lá na Europa, né? Um árabe deixar um judeu vir ou vice-versa construir. Quer dizer, só no Brasil que acontece isso. Então, no Brasil a gente quebra essas coisas. Então o Brasil ele tem muitas essas características. Bacana. Ricardo, o Vencedores é um projeto que eu separei as palavras vencer as dores. E nem sempre as dores vão de encontro com dificuldades ou alguma questão dessa. Normalmente eu vejo as dores, elas transitam. Cada pessoa tem a sua dor. O Ricardo, lógico, hoje você é um especialista, você tem muito conhecimento no que você faz. Você é um mentor do que você faz. Você pode dar aula tranquilamente, se não já dá aula em faculdades, porque é muito conhecimento. Mas eu queria ir lá atrás, lá no começo, o início da história do Ricardo. O Ricardo era um menino, foi nascido aonde, foi criado aonde, quem foi a base familiar do Ricardo? Como é que foi a história do menino Ricardo Labati? Sou de Santos, estudei no Colégio Canadá, né? Que na época de Santos era o Santista, o Canadá, nas boas épocas que tinha fanfarra, que tinha tudo isso. Então eu estudei na escola estadual, no Canadá. E fui trabalhar com meu irmão, meu pai, que tinha uma comissária de despacho, então na área de despacho aduaneiro. Mas meu pai era uma pessoa que era escritor, escreveu livros aqui, como Teoria e Prática de Comércio Exterior, ele era especialista, morou nos Estados Unidos, ele tinha uma visão futurista, ele sempre ensinou para os empreendedores, ele ensinou para a gente, administrar é prever, que era uma frase de um francês, se não me engano, um economista francês, Henri Fayol. Administrar é prever. Eu cresci com essa mentalidade de administrar é prever. E sempre ele nos ensinou a fazer tudo. Então, contrato social, a gente montava uma empresa, a gente que preparava o contrato, a gente que dava entrada. Mas não vamos nessa época agora. Vamos voltar lá no menino. Eu quero o menino. O menino até os 8 anos, 7 anos. O menino. Como é que eram as brincadeiras do Ricardo? Como é que era a turminha do Ricardo? Como é que era o Ricardo com mãe, com pai, com família? O menino. Sempre vivemos muito bem. Eu, com 2 irmãos mais velhos, a gente sempre teve uma vida, uma média bem tranquila.
frequenta Clube 15, né? E praia ali no Joinville. Então eu não tive nada assim de diferente que eu possa te falar. Não era de frequentar clube, era sempre a nossa praia. Sim. Era garoto da praia, Sim, embora sim. não pareça esse bronzeado aqui, mas eu era um garoto da praia. E pronto, não tive nada assim que realçasse, assim, que eu não me vejo assim como uma situação diferente. Sim. E pelo contrário. Você curtiu a sua infância? Eu curti um pouco, Quando sim. você olhando lá para trás, o menino Ricardo é um menino que curtiu aquele momento, a infância. Eu sempre fui muito sozinho. Tá. Eu só fui começar a ter relacionamentos, assim, porque eu morava numa casa, saí de lá aos 5 anos, fui morar num prédio. E nesse prédio eu me isolei. E aí, só com 12 anos é que eu fiz amizade, que comecei a sair e fazer amizade. Então eu sempre fui muito sozinho. Esse aspecto. me isolei, ele vem em que contexto? Assim? Só tinha escola, só tinha amizade na escola. E fora da escola, praticamente alguns amigos eu não tinha aquela turma grande, eu sempre fui com poucos amigos. Sempre tive uma Isso te situação de fazia poucos falta? amigos. Eu me acostumei, porque eu convivia, sempre tive, na minha vida toda, eu tive 4 amigos assim que eu pegava e realmente convivia a vida. Conhecia muita gente, mas amigos mesmo de conviver são poucos. Então eu sempre fui meio isolado nesse aspecto. Por isso que eu te falo, eu não tenho grandes coisas, porque eu vivia isolado. Mas mesmo sendo um menino isolado, você fazia coisas. Essas coisas que você fazia para preencher o teu tempo, ali, você está nos teus afazeres ali. O menino Ricardo era um menino que construía o que na mente dele? Projetava o que na mente dele? Eu focava Autorama, por exemplo. Então eu era vidrado no Autorama. Foquei e tive uma performance bacana no Autorama. Mas fora isso, futebol, eu ia para a praia. Entrava na praia 2 horas da tarde, saía 8 horas da noite, 6 horas jogando bola. Então eu cresci assim. Sua base familiar foi pai, 2 irmãos e uma mãe. Isso. Essa foi a sua base. Seu pai sempre foi seu amigo, sempre foi pai. Sua mãe sempre foi sua amiga, sempre mãe. Porque eu sempre falo que tem um abismo de diferença entre ser mãe e amiga, entre ser pai e amigo. Você teve eles como amigos? Eu fui um felizardo. Tive um pai e uma mãe que hoje eu vejo o quanto eu fui feliz nesse aspecto. E meus irmãos também. Legal. Sempre fomos muito unidos, não tive problema familiar. Legal, bacana. Eu gosto muito, Ricardo, de entrar nesse mérito de família, de conversar sobre família com os meus convidados, de entender, até porque todo o ensinamento que você teve da sua mãe, do seu pai, forjaram quem você é hoje, o pai que você é, o cidadão que você é, o empresário que você é. Então, dentro do Ricardo tem essas características, né, que a sua mãe enraizou aí dentro, que seu pai enraizou aí dentro e formaram esse ser maravilhoso que você é. Quando você fala que você foi um felizardo, isso é muito bom para você, mas vai de encontro com uma sociedade que milhares não tem isso. Muitas pessoas não têm realmente esse encontro de amigos dentro de casa, debaixo do mesmo teto. E isso é uma coisa que, infelizmente, está praticamente em uma grande porcentagem da sociedade. Então, quando você fala que você foi um felizardo, que você teve um pai e uma mãe muito amigos, a minha pergunta é, como é o nome da sua mãe? Odete. Odete. O que a dona Odete enraizou aí dentro de você? Minha mãe sempre deu muito amor. Minha mãe sempre deu muito amor. E meu pai deu muita disciplina assim de seriedade. Meu pai sempre falou o seguinte: nunca assine nada em branco e não deixe cheque sem fundo na sua vida. Então isso gravou. A gente cresceu e meus irmãos, a gente sempre cresceu com esse sentimento. Bacana. Sabe? O sentimento de honestidade, de fazer sério. O que é seu, o que é dos outros é dos outros. Entendeu? Então eu cresci assim. E minha mãe era baiana, e meu pai era carioca de passagem, mas era cresceu em Paranaguá.
Então, e muito estudo, muita coisa. Então, teve uma junção. Eles já se foram? Já. Os dois? Já, os dois. Faz um bom tempo? 2000 e 2002, logo em seguida. 25 anos, praticamente. 25 anos. Nessa partida deles, esse luto, ele perdura até hoje? Ou você conseguiu, tipo assim, entender que foi uma missão? Não, quanto a isso, sou bem resolvido com essa situação. Entendo a função da nossa passagem. E eu estudei também, estudei 15 anos de filosofia. Sim. Eu tenho isso bem, se todo mundo tivesse e compreendesse o que a gente está fazendo aqui, a nossa função, então você não sofre tanto, né? Porque você entende. Até Platão que falava que não vou falar de política, sim, mas os governantes eles deveriam não ser filósofos, mas ter valores filosóficos. Perfeito. Porque se ele soubesse o que ele está fazendo aqui, a função dele, para onde ele vai, ele talvez não fizesse muita coisa que ele faz, porque ele tem a oportunidade de ajudar muita gente, e ele faz justamente ao contrário. Exatamente. Então, tudo é falta de valores filosóficos. Perfeito. Então, nesse ponto, meu pai me deu muito ensinamento de Não, e esse seu seriedade. Conhecimento também de filosofia vai muito de encontro com o que eu estou querendo extrair de você, porque o que acontece? Eu sempre falo que o Vencedores, eu conecto uma audiência que não te conhece com a tua essência. Por quê? Conhecer o profissional Ricardo, muita gente conhece, mas conhecer a pessoa, o ser humano, as convicções, isso poucas pessoas têm acesso. E quando você fala que se todo mundo soubesse, tivesse o entendimento que você teve, porque você vivenciou 15 anos, como você acabou de falar, e com a base de casa com a base de casa. Então, assim, isso vai muito de encontro com o que eu estou fazendo aqui, que é justamente fazer com que você tenha essa conexão com essas pessoas. Tem muita gente que quando perde alguém que ama, tem muita gente que quando não tem aquilo que você um dia teve, fica como se fosse uma brasa queimando por anos, queimando, e a pessoa acaba não seguindo o propósito dela, não criando, vivendo novas oportunidades, tendo o entendimento que tudo é uma evolução, tudo é um aprendizado para uma evolução. Então eu queria, Ricardo, de coração mesmo, que você pudesse falar agora, nesse momento, com pessoas que ainda estão conectadas com a missão das pessoas que passaram pela vida dela e se foram, e elas vivenciam esse luto. E esse luto, elas como se fosse uma âncora, está ali, prendendo elas para que elas possam alçar voos. Então, qual é o conselho, com toda a expertise que você tem, com todo o conhecimento filosófico que você tem, qual é o conselho que você realmente dá para essas pessoas que não têm esse entendimento que você tem? Espiritualização. Perfeito. Se você não tiver uma compreensão do que é a vida, do que você conseguir somente enxergar esse mundo material, você fica completamente limitado. Então, se você se voltar, por isso que eu acho que se fala muito pouco, às vezes, de Deus. Eu estudei filosofia. Existe um erro, o pessoal falar que o filósofo é ateu. Pelo contrário, a primeira exigência para você ser filósofo é você acreditar em Deus, é você acreditar num ser criador. Primeiro ponto, senão você não tem. E ainda mais na teosofia ainda diz o seguinte, que eles acham que não existe o ateu. Porque na hora H, num aperto, você vai clamar por alguma coisa. Então, se você tiver uma compreensão, sair desse olhar limitado e olhar o que tem em volta, que as coisas, e se virar um pouco, entender essa situação de Deus, essa parte espiritual, você vê que nada acaba. Não é a morte que acaba. Mudou de plano, está ali, quer dizer, está na Bíblia. Tá? E olha, mesmo depois de estudar, eu vi que tudo se junta, né? Na realidade, a religião com a filosofia, com o espiritismo, tudo se junta. Ele não são coisas antagônicas. Todas estão linkadas. Então, se a pessoa se espiritualizar, ela vai entender, e quando você entende, os medos acabam. Os sofrimentos acabam.
Então é falta de cultura. Por isso que até o lema da minha empresa eu sempre gostei de usar, o conhecimento faz a diferença. Porque quando você tem conhecimento das coisas, você não tem medo, acabam os seus medos. Você tem medo que você não conhece, mas se você passa a conhecer, só que aí você anda. E o novo assusta também, né? Sempre, né? Mas é o desconhecido, né? O novo é o desconhecido. Mas no momento que você se permite, né? Você já sabe os limites. sim. Você, das coisas, aí você deduz também muita coisa. Peraí, mas eu não posso esquecer esse conceito, esse princípio. Pronto, aí você vai administrando as coisas. Você sabe o funcionamento humano, estuda o funcionamento humano, as reações humanas. Muitas pessoas não fazem por maldade as coisas, fazem por falta de conhecimento. Volta a Platão lá, porque ele falava, se as pessoas soubessem, por exemplo, a gente não pode dizer que, não é falar de política, mas, por exemplo, como resolver os problemas? Você tem faculdade para tudo, né? Você põe um piloto de avião para o treinamento, você põe para tudo. E na política entra alguém que não sabe nem escrever lá. Então, eu acho que para início de começo, tinha que ter uma faculdade política. O cara entra. Só pode se candidatar quem passasse pela faculdade. Teoricamente, o cara entra ruim e sai menos pior. Já tem condição de fazer alguma coisa. Então, o cara ia ter uma visão uma visão total. Social, uma visão urbanística, social. Então, absorve conhecimentos para poder. Peraí, o que eu estou defendendo é uma besteira. O que eu estou impondo aqui? Vai pegar um projeto de lei. Outra coisa, essa confusão. Né? O cara segue uma linha de legislação ou de execução, são diferentes. O bom legislador nem sempre é um bom administrador. E aí os caras ficam brincando, sai daqui, vai para lá, fica tantos anos, 5 anos, sem poder pular para o outro lado. Ou seja, decida o que você quer fazer na vida. E a gente vê essa palhaçada, porque para mim o cara vai para o legislativo, vai para o executivo e fica brincando. Porque isso que você está falando, você só está falando porque realmente causa um impacto na sociedade, causa um impacto um pouco só, em tudo. É. Causa impacto na indústria, causa impacto na economia, causa impacto em tudo. Então você como empresário sofre esse impacto diariamente em várias frentes, né? Exatamente, porque se você ignorar esse lado, reflete na nossa vida, no nosso faturamento, na criação, na educação, e porque a coisa vai andando assim sem um planejamento. Então, por isso que você vê propostas absurdas de lei, você vê atitudes insanas que são feitas por falta tudo de pessoas não preparadas para aquilo. Então, por isso que eu te falei, você põe um piloto no avião para dirigir, o cara tem treinamento para tudo. Agora, para dirigir o teu destino e o meu, o cara precisa jogar bola. O cara... Caraca, muito bom, cara. Muito bom. É óbvio, é tão... né? Muito bom. Infelizmente, a gente vive isso. E parece, assim, engraçado no contexto, que o quanto o que você está falando tem importância, tem relevância. E que se toda a sociedade ouvisse isso e tivesse esse mesmo entendimento, essa mesma ótica de, peraí, o que o Ricardo está falando realmente faz total sentido, porque para tudo na vida tem que ter um especialista. Sim. A pessoa tem que ser um especialista. O Ricardo, ele é um especialista em corretagem de seguros, ele se especializou naquilo. Ele não está brincando de vender algo, não, ele se preocupa com o todo. E detalhe, o que você faz olha lá para frente, né? Você antecipa o que não aconteceu. É o gerenciamento de risco. Não é que até hoje eu brinquei, estava falando com uma reunião, eu brinquei, porque não é que a gente seja apocalíptico ou então a gente só seja pessimista, não é isso, mas você olha e você administra o que pode acontecer, riscos. Né? Eu vou te dar bom, aí falar já da área, mas, por exemplo, teve um colega, há muitos anos atrás, o cara chamou ele numa fábrica no interior de São Paulo, quero que faça seguro de tudo aqui, você prepara, e o cara preparou uma listagem, preparou. Resultado, rolou uma pedra, porque tinha um morro atrás, e tinha uma pedra, essa pedra rolou, entrou, quebrou o muro, bateu na fábrica, ele não tinha previsto o desmoronamento.
E aí não tinha seguro para isso, porque é uma cobertura específica de desmoronamento. Então, ele não soube. O cara pediu, eu quero dormir tranquilo. Você veja todos os riscos que eu possa estar exposto, me apresenta. E o cara esqueceu desse. Outro foi uma exposição que teve de golfinho, de tubarão aqui do Brasil. E aí veio, então tinha que preparar um seguro ao risco, prepararam tudo. O cara só esqueceu de fazer o seguro da paralisação das bombas de oxigênio. Aí chegou tudo boiando, tudo morto. Entendeu? Então, os caras vieram para uma apresentação e o bichinho morreu. Então, são coisas, são falhas que tem, né? Então, você falar, eu vou administrar, eu preciso blindar você de alguma forma. Bom, o que você tem que pensar, o que de pior pode acontecer? E aí você parte do essencial e vai reduzir. Mas eu queria tocar num assunto que você começou na sua... Você está me entrevistando, mas eu vou voltar. Do ensino do seguro, que é um problema, devia estar nas escolas, desde do segundo grau em diante. Ninguém fala de seguro. E o seguro é meio mito, é um mundo seguro. Eu vou falar para você. Falei sobre o bicho de 7 cabeças. Não, né? No mundo todo, as seguradoras são donas dos bancos. No Brasil, até pouco tempo, era o contrário. No Brasil é tudo ao contrário, tudo é diferente no Brasil. Então, os bancos que eram donas da seguradora, mas no mundo todo é o contrário. Então, você tem as seguradoras que são grandes, mas debaixo do iceberg, eu dou o iceberg de exemplo, embaixo do iceberg tem que são as resseguradoras. Essas resseguradoras que absorvem o risco que a seguradora não aguenta, porque tem uma limitação de valor dentro do capital dela. E aí eles pegam, cada 10 seguros que você faz grandes, 10% tem resseguro. Só que são valores altos e esse resseguro se torna a parte de baixo do... E ainda existe outro segmento que as pessoas desconhecem, são os seguradores de crédito. O segurador de crédito está debaixo do mar também, tão grande quanto aquele iceberg. A parte de baixo, e ninguém ouve falar, porque você analisa os bancos, muitas carteiras dos bancos, às vezes, eles precisam fazer uma proteção dessa carteira de financiamento que eles fazem. Eles vão procurar quem? As seguradoras de crédito. Então, elas garantem os bancos também. Então, isso não é de conhecimento geral. Então, o mercado seguro é muito grande, ele é muito impactante, porque não existe outra forma de você garantir o que você conquistou. Porque eu gosto de falar, exemplificar. Você nasce, você trabalha, o empreendedorismo, vai atrás, corre. Então, tudo que você conquista, você pode quebrar por dois motivos. Um motivo aleatório, o cara entra, rouba as coisas que você tem, ou põe fogo, acontece uma enchente, acontece alguma coisa, como aconteceu no Rio Grande do Sul, essas situações. Ou você é um mau administrador, você joga, você faz besteira, deixa de pagar imposto, faz uma série de coisas. E aí você pode quebrar por administração. Então o seguro ele tem a função de te proteger na primeira parte. Vai depender de você. Se você administrar direito, fizer as coisas certas, você sobe. Mas a garantia do teu sucesso é o seguro, que protege a parte que você não está na sua mão, que está na mão do aleatório. Então, é fundamental, você não anda sem seguro. As espaçonaves, elas vão... você sabia que tem o Lloyd? Muita gente pensa que o Lloyd Register da Inglaterra é uma resseguradora. Não é, é uma bolsa lá que tem os underwriters que fazem a captação de risco. Mas eles têm uma revista e tem uma parte técnica. O que acontece? Você vai construir um navio, vai construir um Starlink, eles entram no critério desde a fabricação das peças. Eles fazem certificação desde a certificação das peças, que vai montar o ônibus espacial, o satélite, que vai só... com essa certificação que a seguradora entra e garante. Então, ela entra no processo de fabricação. Não é, o seguro está pronto, faz o seguro aqui. Não. Nesses grandes riscos, tem uma participação de certificação de alguns birôs que fazem esse acompanhamento. Então, e se não tiver de acordo, você não vai ter o seguro. Então, os caras têm que se enquadrar num processo de fabricação para poder eles conseguirem ter acesso à pólice de seguro. Então, o mercado segurador ele interfere diretamente no desenvolvimento mundial das coisas. E aí, por exemplo, é muita coisa, mas eu entendo que você
tem muito a falar do teu conhecimento. Sim, sim. O Vencedores, a gente tem duas partes aqui. Na primeira parte, a gente vai bater um papo para fazer essa conexão com essa audiência. Na segunda parte, é onde vão vir os vídeos assertivos. Aqueles vídeos que realmente a gente vai causar impacto em quem vai assistir esses vídeos e vão consumir o seu serviço, o que você realmente vende, o que você realmente faz. Qual é o impacto que isso causa na vida dos teus clientes, qual é a importância que tem na vida de todo mundo para ter o seguro. Porém, eu quero entender o início de como que você se apaixonou por isso, por que você viu isso como importante. Vamos trilhar esse caminho, porque assim, hoje você tem muita experiência, mas teve um início, o teu olho brilhou para isso. Eu sei exatamente o momento. Eu fui fazer o curso de corretor de seguro, porque meu pai achava que um dos filhos, ele escreveu o livro, né? Até eu fui coautor com ele. Eu escrevi, mas isso foi já na segunda edição. Ele já tinha feito um livro. E ele falava que alguém tinha que entender de seguro. Aí ele mandou meu irmão mais velho, que era engenheiro civil, e ele foi fazer o curso no Paraná de engenharia de risco, e ele ficou 4 meses lá, voltou, era o único cara certificado na Baixada Santista com esse diploma. Mas aí ele falou, não gostei dessa área. Aí o outro era despachante aduaneiro, ele falou, aí sobrou eu, né? Sim. Ele falou, vai lá fazer o curso. Aí eu fui, nem eu entendi direito. Aí eu fui fazer o curso. Aí durante o curso, eu fui do interior de São Paulo, foi o primeiro curso feito fora de uma capital no Brasil, foi em Campinas. Eu fui, me apaixonei. Até então, tudo que eu procuro fazer, eu procuro me dedicar. Sim. E eu acabei pegando o primeiro lugar do curso. Bacana. E só tinha profissionais da área, pessoal de 20 anos de profissão, pessoal do Rio de Janeiro, tinha pessoal do interior de São Paulo todinho. Tanto é que eu tenho mais amigos no interior de São Paulo do que aqui. Porque eu conheci todo, e depois eu lecionei 10 anos na Fundeseg, eu viajava pelo interior de São Paulo e Mato Grosso, conhecendo o pessoal, tinha pessoal do IRB, tinha pessoal, e eu lecionava a teoria geral do seguro. E aí eu estava terminando esse curso, eu já gostei do que eu estava estudando. Até então estava estudando, mas não sabia se ia seguir isso. Mas aí eu tive na última aula com o meu professor, já falecido, doutor Fontana, que foi o criador da Sociedade Brasileira de Ciência de Seguro. Ele tinha uma corretora Porto Nazaré e ele fez parte do seguro do metrô de São Paulo, de Itaipu. Era um cara forte. E aí ele me deu aula. E aí ele contou uma experiência de vida dele. E é o seguinte, naqueles anos, nos anos 50, 60, ele tinha 24 anos. Quando você tinha um sinistro, que a parte do IRP, que era o resseguro da seguradora, a parte da cota era maior do que a seguradora, quem ia era um historiador do IRP, fazer a regulação do sinistro. A liquidação é pagar, a regulação é fazer o levantamento dos prejuízos. E ele foi no interior de São Paulo. Eu gosto dessa história, ela é bonita. Ele foi no interior de São Paulo fazer o levantamento. Tinha uma cidade pequena que vivia da fábrica. E a fábrica pegou fogo. Morreu gente, ele está lá no meio dos destroços. Chegou uma senhora do interior, chegou boa tarde para ele. Ele contando era muito legal. O que o senhor está fazendo aí? Eu sou do seguro. E o que é isso? Não, eu vim aqui, eu estou fazendo levantamento dos prejuízos aqui, as famílias que morreram, estou anotando tudo aqui, fazendo levantamento. Se aí o senhor saindo daqui, o senhor vai para onde? Eu vou para outro incêndio. E depois eu vou para outro. Nossa, que profissão triste a sua. Aí ele, com o brilhantismo dele, né, com 24 anos, ele olhou para a cara da mulher e falou, mas por quê? Porque o senhor só vê desgraça, o senhor só vê coisa triste, choros aqui. Profissão muito triste a sua. Aí ele caiu em si e ele falou, não, minha senhora, muito pelo contrário. A senhora está vendo tudo isso que a senhora está presenciando, a minha instituição, eu venho acabar com isso. Eu venho reconstruir essa fábrica e volto a dar emprego e dar geração de emprego e vida para essa cidade. Então eu não vejo coisas ruins, eu venho acabar com ela. Na hora que ele falou isso, eu falei, achei minha profissão. Entendeu? Você tem que cobrar, você tem que ganhar dinheiro e ajudar as pessoas. Por que você se emociona? Por quê? Por conta disso.
gostoso ajudar, né? É gostoso fazer o bem, né? Exatamente. Você Fala mais sobre nós, né? Quando você faz algo por alguém, fala mais sobre você. Quando alguém assina um contrato ali contigo, aquele contrato ali a faz pessoa muito às mais vezes, sentido, a pessoa né? às vezes não quer. As pessoas não querem, só que você sabe que se ela se ferrar, vai ser bom para ela. Você vai salvar ela lá na frente. E as pessoas às vezes não têm consciência. Então, às vezes não é que você insiste, a pessoa tem que comprar. Toda vez que eu conto essa história, eu falo, não, mas não tem jeito. Então, você está fazendo um trabalho, às vezes não é. Tinha colegas que falaram, é uma catequese isso que a gente faz. Mas não sei se o termo apropriado é esse. Mas você insiste, porque você sabe que muita gente, por exemplo, eu tinha segurados, já tenho, segurado tem mais de 1.000 funcionários. Se ele tem um problema, vai impactar 1.000 famílias. Então, é muito sério o que você tem que fazer. Você tem que olhar, proteger, fazer a coisa. Porque não pode ter erro. Porque para a pessoa poder dar continuidade ao negócio dela e também dar continuidade aos funcionários que vão precisar daquele emprego. Então, é muito sério quando você pega um negócio para preparar. Não pode ser assim no tapa. Sim. Né? Então, não, isso eu passo para os meus funcionários. E é muito bom assim quando... Porque assim, ó, a história que você contou e essa emoção que está aí externando, saindo de você, essa energia, ela é sentida. Isso você pode ter certeza que quem está assistindo sente o mesmo que eu estou sentindo, o mesmo que o Zufo está sentindo, porque tem paixão, tem amor naquilo que você faz. E quando a gente está linkado com propósito, então o que você faz tem a ver com propósito. O dinheiro, ele é consequência de um bom trabalho, de um bom serviço entregue, Sim, de uma perfeito. boa entrega. E ele faz parte, mas tem aquela questão do propósito mesmo, do caramba, eu faço isso, eu acordo todo dia de manhã e eu vou fazer isso porque eu sei que vai impactar vidas, vou transformar vidas. Às vezes, o que acontece? Quando você fala que a pessoa acabou se dando mal, mas por conta do seguro ela vai se dar bem. Não é uma questão de se dar bem por causa do seguro, é uma questão de perder menos, uma outra ótica. Então, por exemplo, quem não tem o seguro, perdeu. Ponto final. Sim. Acabou. Não tem história. Acabou ali a história. Ponto final. Ela vai recomeçar. Ela vai reconstruir. Vai ser tudo um recomeço, reconstruir, tudo Quando a pessoa tem o seguro, ela só tem que saber planejar o que vai vir no novo. Porque aí vem o novo. Tá, infelizmente aconteceu isso, mas por conta da seguradora, do seguro que a gente acreditou, que a gente apostou lá atrás, que a gente já vem pagando há anos, a gente tem esse suporte aqui que não tem um ponto final, foi uma vírgula. Então, aconteceu, deu ruim, vírgula, segue. Não basta, e quando você fala seguro, não basta você falar seguro, porque é o seguinte, você tem N seguradoras no mercado. Sim. Nós tínhamos mais antigamente. Antes do IBE abrir um mercado, você tinha às vezes, quase 200 companhias. Hoje está mais reduzido. Mas o que acontece? Nos Estados Unidos tinha 3.500 seguradoras. O Brasil não batia 200. Então você vê a diferença de tamanho. Mas quando você contrata, por exemplo, vou te dar uma coisa... por isso que eu faço só com um corretor de seguro, que você consegue ter essa visão. Não é balela, isso é marketing dos caras, não defende a profissão dele. Não, eu vou dar um exemplo prático. Uma coisa simples, seguro da sua casa. Você mora numa casa. Vamos dizer que exploda o teu vizinho, ou passa um caminhão de gás, explode e destrói a sua casa. Ah, eu tenho um seguro residencial. Não, depende. Você tem que ver o contrato dos caras. Porque tem seguradora que diz o seguinte, ó, eu cubro explosão se ocorrer de GLP, de gás, dentro do terreno segurado. Interno.
E tem outra que não te cobrou nada mais por isso, só que ela diz o seguinte: eu cobro explosão de aparelhos e substâncias onde tenha se originado. Pode ser GLP, pode ser o Fogos Caramuru do lado, que explodiu, pode ou que o cara deixou explodir, não é nada contra o Caramuru, eu gosto dos Fogos Caramuru. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o cara pode ter fogos, como é que é? Ele foi negligente, botou fogo, explodiu e atrapalhou destruiu a casa do cara. O cara está sem cobertura, porque o cara também às vezes não tem dinheiro para pagar. Lembra do ABC que explodiu um caminhão de gás e destruiu 5 casas? Foi num quarteirão lá, destruiu. Você está na sua casa tomando suco laranja e daqui a pouco você perde a casa. E o pior é quando você contrata um seguro e vai descobrir que não tem cobertura. Então, eu estou falando de um seguro residencial. Você está falando de um exemplo. De um exemplo. Então, como você identifica? Então, só com um profissional que você pega... Por exemplo, aquele avião que caiu ali no Canal 3, na Alexandre Esculano, na academia. Que aí acabou com um monte de coisa... Por exemplo, isso é uma coisa que eu faço. Eu só vendo o seguro de residencial quando tem a cobertura de impacto de veículo, queda de objetos aéreos na básica, ou seja, você faz o seguro de incêndio. Tem segurador que tira essa cobertura e põe junto com o impacto de veículo terrestre. Olha, todo mundo faz seguro de R$10.000 para um portão, alguma coisa. Essa cobertura é que cai o avião. Agora, tem segurador que não te cobra nada mais e você faz o seguro da sua casa, vamos dizer, de 1 milhão. Você tem 1 milhão de queda de aeronave. Se o avião cair, você tem 1 milhão de garantia. A outra, você não tem. Então, eu, por exemplo, residencial, você falou, tocou num ponto. Eu só vendo a seguradora que ela põe a cobertura junto com incêndio, raio, explosão e queda de aeronave. Porque nós estamos em Santos, nós temos um aeroporto perto, e não é só aqui, é um tipo de risco, o potencial dele pode ser de perda total. Sim. Então, é uma cobertura importante. E se você, a seguradora não deixa essa seguradora que põe junto com outra cobertura para você contratar, ela não deixa normalmente que seja maior que 30% ou 50% dessa de 1 milhão. Se você botou 1 milhão, você não pode contratar mais do que 500 mil, ou 300 mil, 500 mil. Quer dizer, vai te faltar dinheiro. Então, são detalhes que tem. Isso eu estou fazendo no seguro residencial. Agora, nas outras modalidades, tem muita pegadinha. Infelizmente, não é pegadinha, veja bem. Sim. A seguradora é uma empresa, ela vende o que ela achar que antigamente, até 2008, quando a gente tinha o IB, você tinha normas padronizadas. Isso era bom no Brasil. O governo diz o seguinte, ó, seguradora, você tem que cobrir isso. Se você quiser cobrir coisa a mais, o problema é seu, mas você tem que cobrir isso. Todas, então, tinham um padrão de cobertura. Perdemos isso. Quando o mercado segurador abriu, veio as grandes seguradoras de fora, aí cada seguradora se libertou e faz seu clausulado. Ela apresenta para a SUSEP, tem autorização e trabalha. Então a seguradora fala, não quero cobrir a explosão lá fora. É um direito dela. A outra, então elas estão na deles. Agora, cabe ao corretor de seguro assessorar o cliente e falar, olha, essa companhia ela é mais abrangente para você, para isso. Ou dar essa orientação, porque o leigo não vai ter condição de ir atrás disso. Então, por isso que eu falo, a valorização do corretor de seguro é fundamental. Claro, tem bons e más corretores de toda a profissão, como tem na área de advogado, tem de tudo. Mas se você achar você se agarre com ele, porque ele é o único que tem condição de te mostrar isso aqui. Perfeito. As diferenças. Ô, Ricardo, deixa eu pegar um ponto aqui. Quando você fala sobre a frase da empresa, conhecimento faz a diferença. Conhecimento faz a diferença. Quantos colaboradores num todo, tá? Num todo, todas as empresas, tudo que o Labati faz parte, tem conexão, a gente está falando de uma gama de quantos colaboradores? Eu adotei um sistema diferente. É estranho, né? Porque uma corretora de seguros é uma empresa de venda. Tá. Né? E eu cheguei até software meu, que eu alugava para meus concorrentes. Eu montei uma empresa de informática, um cara da área de informática, a gente aluguei para empresas grandes, meu sistema. E eu cheguei a montar uma equipe de venda. Parei, recolhi e passei a ganhar mais dinheiro, vender mais. Por quê? Eu só trabalho com indicação. Meus clientes que indicam o outro, eu não tenho vendedor. Eu não tenho um vendedor na rua. Então eu tenho uma equipe. Eu cheguei a ter 14 funcionários. Tá.
fora eu, minha filha trabalhou comigo, meu filho na época, então, mas o funcionário cheguei a ter 14, hoje eu estou com 8. Tá. Só que hoje eu faço mais produção do que antes. Muito sistema o caminho que eu quero seguir, Ricardo, é justamente na parte do conhecimento. Você eu não entendi, você se preocupa muito com que eles também tenham conhecimento para gerar a diferença. Por isso que para ter resultado. Esse é que é o problema de que eu cheguei de ter vendedor na ponta, porque além de às vezes eu ter um preço mais caro, porque eu tinha que remunerar, ele tem outra visão. Quando você tem a tua equipe na sua mão, você conversando os cases todo dia, você vai através do... Eu tenho um turnover muito baixo. Tenho pessoas que estão comigo há 22 anos, então um pessoal muito antigo. Então você vai aprendendo no dia a dia, você vai construindo uma rede de conhecimento e modéstia à parte, o pessoal que trabalhou comigo saíram, hoje são gerentes de seguradoras. Entendeu? E foram poucos que saíram, não foi muitos não. Não, mas justamente por conta dessa visão saíram, de conhecimento faz a diferença. Eles se sobressaíram, né, onde eles foram trabalhar. E a gente mantém relacionamento com todos até hoje, porque tinha um ambiente bom e reconhecem, acredito que reconhecem, tanto é que ainda mantém seguros com a gente. Enfim, mas é isso, porque você vai criando, você não aprende de uma noite para o dia, é uma questão, você vai construindo um conhecimento. Cada dia você põe um tijolinho na parede, você vai subindo, então leva tempo para você formar um aprendizado. E olha, eu sou de Santos, mas os nossos concorrentes principais são todos de fora, de São Paulo, e são multinacionais. Porque eu brinco aqui que a gente é o tupiniquim, né? E santo de casa não faz milagre. Eu estou em Santos e às vezes muita gente não sabe disso, isso que você está falando. Sim. Da visibilidade. Acho que a gente mas as brigas que eu faço com todos os corretores mundiais. E olha, o que acontece nas corretoras mundiais? Eles têm um head, às vezes, um cara bom daquele setor. Por exemplo, operador portuário, tem um cara bom. Então tem o José, o cara é bom. Só que às vezes, para atender o Brasil todo. Então ele não vai te dar atendimento no dia a dia. Se o José não vier, aí vem o João, vem o outro. Não é a mesma coisa. E aí a gente que atende diretamente, a gente tem esse handicap melhor, porque a gente está perto do cliente, a gente consegue dar a equipe coesa, entendeu? Sim, na prática é isso. Eu já ouvi de um cliente grande que tinha 23 setores aqui no Brasil, uma empresa francesa, tem 23 fábricas. E eu fiquei durante 6 anos atendendo uma fábrica. O diretor falou, olha, a gente vai segurar você enquanto der, porque eu sei que a gente pede de manhã, antes do almoço volta. E a outra é 3, 4 dias para vir. Então, eu vou até que um dia, os caras, 23 indústrias, mandaram uma cotação que não dava para acompanhar. Eu só tinha uma, aí perdi. O cara lamentou muito. Mas enfim, mas isso é uma contingência de mercado, uma briga de mercado. A gente está em Santos, então vamos falar aqui do nosso território, vamos falar da nossa cidade. Se a gente pegar uma questão cultural, o que você acha que está faltando para que toda a sociedade entenda a importância de ter seguros, de N possibilidades? Começa no banco escolar. A criança tinha que ter já um contato para... Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu me formei em 82. Em 84, eu me atrevi a ir dar uma palestra na faculdade de Direito, na Católica, na Casa Amarela, né? Mas eu peguei meu professor, o Plínio, lá de São Paulo. Ele é advogado. Foi o Plínio ou foi o Calegari? Acho que foi o Calegari. Mas ele é advogado e vamos comigo, a gente vai falar o direito no ressarcimento securitário, era o nome da palestra. Eu fui. Só que eu cheguei lá, foi no anfiteatro. Tava lotado, 200 pessoas. Eu falei, eu tô frito aqui. Porque eu tinha 2 anos de profissão, mas eu era estudante de livro. Tanto é que eu sabia as tarifas na cabeça, eu lia as tarifas. Estudava muito, mas eu não tinha prática. E aí eu falei, bom, vou encarar, né? E fui lá. E, para minha surpresa, eu fui bem. Por quê? Porque eu não tive nenhuma pergunta que me derrubou. Porque o pessoal, os estudantes não tinham seguro.
dentro da faculdade de Direito, especificamente. Hoje talvez tenha, mas naquela época não tinha. Então, eles sabiam do contrato, mas não tinham muito uma afinidade com o seguro. Sim. Eu só sei que o pessoal gostou, e aí o Plínio deu um show, né? Aí o Plínio foi lá e também, ele era muito bom. Ele ainda é bom, tá vivo. E deu um show. Então, foi isso. E isso foi em 84. Então, você vê, o seguro é um contrato. Eminentemente é um contrato. Tanto é que muitas às vezes reuniões que eu participo, o pessoal fala, você é advogado? Eu falo, não sou. Mas eu sou, aprendi de... Sou conhecedor. Eu conheço, tenho que trabalhar, né? Para o garantia é basicamente contrato. E faz parte, mas você tinha que ter noção. Então, as escolas tinham que entender. Aí você passa para a faculdade, por exemplo, a administração. Né? A administração. A área de seguro, o administrador tem que andar com o seguro junto. Tem que andar para poder fazer gestão, fazer em todas as áreas. O seguro mais vendido do mundo é a responsabilidade civil, que é contrato, é responsabilidade. Depois é que vem automóvel, vem vida, tudo, mas o número 1 do mundo é RC. Então, é isso, falta conhecimento, falta estudo, não tinha que ter um direcionamento na parte estudantil, nos bancos de escola, essa visão da área de universidade. E tem seguros sensacionais, você vê, que o mercado leva um tempo para maturar. Eu me lembro que nos anos 90 nasceu o fiança locatícia, o seguro de aluguel, que você vai para garantir. Levou mais 10 anos, tentei, até que começou a andar. Acho que foi depois dos anos 2000 que começou a pegar um embalo. Mas mais de 10 anos ele ficou patinando. Quer ver um seguro fantástico, que eu acho, educacional. Educacional, você põe o seu filho na escola. E hoje as companhias não vendem para o Emerson, vendem só para a escola. Tá. Então teu filho paga, mas essas escolas também não contratam. É isso essa reclamação, são poucas escolas. Então o que acontece? Se você vem a faltar, o responsável financeiro vem a faltar, a seguradora garante a formatura dele. Você morreu, a coisa mais tranquilidade que você pode deixar é um ensino para o seu filho. Você sabe que a seguradora vai pagar a mensalidade, ele tem direito a bombardeando, acho que 2 vezes, vai pagar a formatura dele, vai pagar o diploma dele. Quer dizer, quer tranquilidade maior do que isso? E esse negócio não emplacou até hoje. Eu tenho escola segurada, mas o que acontece? Não dá para entrar na planilha, se eu aumentar 1%, 1%, hein? Na fatura, 1,5%, depende da escola. Sim. Imagina você, 1,5%, você paga, faz aí, R$1.000. Eu estou falando de 1,5%. Estou falando de R$100. R$15? Não, de R$1.000 R$15. R$15 por mês. Que seja R$20 por mês. Não vou pagar porque os pais dos alunos não vão concordar. É questão de mentalidade. É mentalidade. Agora, eu particularmente, eu acho fantástico. É um produto fantástico. E como que você acha que a gente pode furar a bolha e fazer com que todo mundo entenda a importância? Estudando. As pessoas, a educação no Brasil tem que... Por que a Coreia, em 30 anos, se levantou? Deu aquela... Não, mas você acha que, quando eu falo de furar bolha, você não acha que vai muito de encontro com explanar o conhecimento? Usar toda a tecnologia que a gente tem a favor? Mas tem que ser estrutural, tem que ser partir do Ministério da Educação, tem que partir das faculdades particulares, tem que ter uma conscientização do ensino para começar. Então não é uma andorinha, tudo bem, você faz, você passa, eu faço. Quer dizer, um trabalho que eu faço, que é um trabalho sempre eu vendo isso. Tem que entender. O cara vai construir aqui um terminal, um armazém, qualquer indústria. Aí ele constrói, os engenheiros vêm, eles fazem o que eles sabem fazer. Sim. Faz dentro das normas da BNT, faz tudo. Só que é o seguinte, o mercado segurador não enxerga a BNT. O mercado ressegurador, ele usa algumas normas. A principal que eles usam é a NFPA, que é as regras de Nova York. Então, a mentalidade, eles dizem o seguinte, a BNT é para salvar a vida.
tem um incêndio, dá tempo do cara cair fora e se salvar. O americano, ele quer salvar o patrimônio. Tem que dar tempo do bombeiro chegar e apagar o fogo e salvar o patrimônio. Então, as exigências são diferentes, são mais duras, de água, reservamento de água e tal. Os caras no Brasil nem conseguem seguir a BNT, nem fazem a BNT. E aí o que acontece? O mercado segurador, quando chega, ele olha assim, ele vai dizer, bom, é o seguinte, aqui está fora das normas, se aceitar o risco, eu vou te cobrar caro. E quando consegue o risco, aí nasceu esses riscos declináveis, nasceu uma série de consequências. Bom, aí ele não aceita o risco, e se aceitar é caro. Se você constrói um terminal, um armazém, tem qualquer coisa dentro das normas NFPA, além de você chover cotação, o preço é baixo. O que você vai economizar de seguro, paga todo o teu investimento. Em 2, 3 anos, paga. Sim. Então, falta Agora, você vai perguntar, qual é o escritório de engenharia que vai oferecer esse tipo de serviço? Porque você tem que fazer um curso, se não me engano, em Boston, ou Chicago. Acho que é Boston. São 3 fases de 3 meses. 3. Nível 1, nível 2, nível 3, para se formar. O mercado segurador só tinha uma pessoa formada. O mercado segurador brasileiro só tinha uma pessoa formada, né? E para fazer esse tipo de coisa. Então, não anda. É falta de conhecimento. Você vê que é sempre cultura. Agora, se os empresários começarem... Eu peço isso para o pessoal das seguradoras. Comecem a indicar, formem, vê esse escritório, porque não é que vocês vão pagar, mas ofereça para os clientes, porque a seguradora chega e fala, eu não aceito, mas não dá a solução. Procura esse pessoal. Se o pessoal vem, te orienta, depois você me chama para fazer seguro. Nem isso as seguradoras fazem. Então, eu faço uma briga solitária nesse mercado. Estou falando do mercado das matrizes, das seguradoras, dos grandes riscos. Eu defendo esse aprimoramento. Então, tem uma série de falhas que a gente vê. Agora, não penso que é só aqui, não. Eu tenho um amigo que ele faz essas normas. Ele é de Santos, só que ele atendia. Ele foi para a BMW montando uma unidade da BMW na Alemanha. Ele estava lá, o que acontece? O alemão também pisa na bola, viu? Eles começaram a fazer a área da fábrica. Quando já estava tudo montado, alguém decidiu, não sei se foi o time, lá mandaram para o pessoal do seguro. O pessoal do seguro voltou, fez a vistoria, falou, está fora das normas da NFPA, tem que fazer isso. Eles tiveram que parar a construção, construir parede, foi exigência estrutural, parede, e atrasou o projeto, porque em vez de mandar primeiro para a área de seguro, para ver se ela aprovava para montar, na Alemanha, hein? Estou falando da BMW. Eles fizeram depois, atrasou a obra, mas fizeram tudo direitinho. E também aconteceu em Santa Catarina, também numa unidade multinacional aconteceu a mesma coisa. Também eles botaram a carroça na frente dos bois, teve que parar tudo. Por quê? Porque o seguro tinha essa vinculação internacional, e eles tiveram, porque tem apólices que são globais. Então, o cara faz em Nova York, faz em Londres, mas está coberto aqui. Esse critério de vistoria vem até aqui fazer e ver se está naquele padrão. Não estava, para tudo. Então, mesma coisa, entendeu? Por isso que... Ricardo, qual é o conselho que você deixa para todo mundo entender a importância do seguro? Olha, se não fosse bom, não era tão grande no mundo todo. Tem participações do PIB no Japão, nos Estados Unidos. Quanto mais desenvolvido o país, mais a indústria do seguro é presente. Está diretamente ligada ao nível cultural. Então, não existe outra maneira de você se proteger. Não existe. E eu diria o seguinte, você tem que olhar com outros olhos, entender para a gente aprimorar, trazer a cultura, desenvolver. Ela acompanha o desenvolvimento do país. Sim. Né? Quanto mais pobre o país, menos seguro tem. Quanto mais rico, mais seguro tem. Anda junto, porque as pessoas no momento que ficam mais espertas, mais esclarecidas, elas conseguem enxergar a necessidade do problema. É uma prevenção de risco, né? É uma prevenção de risco. Então, quanto mais desenvolvido, melhor. Agora, o japonês é o top do mundo. O americano, muitos seguros nascem muitos nos Estados Unidos,
Eles passaram a Europa longe, porque são mais criativos. O americano é muito criativo. O americano é bom. É o melhor comerciante do mundo. Ele é bom. E muitas coisas surgem nos Estados Unidos. Essa visão comercial, eles estão muito desenvolvidos nessa área. E a gente tem que se espelhar em quem é bom, né? Em quem sabe. É aí que a gente aprende. Então, a tua pergunta, me perdoe, foi quem deve... Um conselho que você dá. Para quem? Para quem não entendeu ainda a importância do seguro. Ah, sim. Eu achei que quem fosse trabalhar com seguro. Não, mas é isso, procurar entender melhor, conversar, em que eu posso ajudar. Hoje mesmo eu tive uma entrevista que eu joguei uma ideia para a pessoa, ela não sabia que podia fazer no negócio dela. Então, às vezes, você tem soluções que você só consegue nessa conversa. Bater um papo com o cara, o que você faz da vida, aí você começa a andar. Aí você... Muitas profissões podem 100% andar de mão dada com a seguradora, né? Sem fazer parte. Eu sou parceiro de uma empresa israelense de dispositivo de segurança. Para mim, o melhor que surgiu até hoje no mundo. Tanto é que a Maersk não gostava deles, quando a Maersk passou a ser uma das maiores investidoras deles. Eu fiz até uma entrevista no jornal rural lá em São Paulo, porque eu queria mudar o sistema de carne, de exportação de carne do Brasil. Olha a minha pretensão. Fiz as entrevistas, mas eu encontrei uma realidade. Por quê? Olha só, o Brasil vende carne congelada. A Austrália, o forte dela é vender carne resfriada. A carne resfriada é 40% mais cara que a congelada. Nós podíamos ganhar 40% a mais. Sim. Mas por quê? Porque não tem confiança, porque a logística é 90 dias. Desde o abate até o consumo, você tem que andar rápido, desembaraçar, mandar. E o mercado consumidor nosso, qual é? Americano e Europa. A Austrália vai vender para o chinês, vai vender para o japonês, ali na região, porque é longe. E a gente tinha tudo para a gente abraçar esse mercado. Só que os caras não têm confiança na nossa logística. Então o que acontece? Teve um frigorífico do Paraná que pegou e botou o dispositivo desses caras no container, foi lá, o container chegou dentro, porque ele disse, se faltar um pix de luz, entrar um pix, ele sabe na hora que tirou do caminhão, botou no chão, botou dentro do navio, você controla pelo celular, você sabe onde está a tua carga, fora o GPS, que é uma caixa preta também, os armadores, você manda uma carga para o Mediterrâneo, ele pode passar na Holanda, antes, passear com a tua carga antes de... Atrasa, você tem um deadline, né? Atrasa. Então, quando você abre essa caixa preta, você vê direto, opa, você me arruma um navio que vai direto, não fica passeando com a minha carga. Ou faz transbordo. Ou seja, você tem na mão a operação. Você tem sensor de umidade, você tem, se mudar um grau, você sabe, a temperatura e umidade, é completo o negócio. Eu me apaixonei pelo negócio e muito bem, fui tentar colocar isso no mercado. Aí você esbarra em vários interesses que tem, porque é um dedo duro, né? Você é um prestador de serviço, você não vai falar um negócio que pode te ferrar. Sim. Então, você teria que falar para o fabricante. Então, agora, este frigorífico, ele fez a primeira venda, depois o segundo pedido já foi 12 containers, e agora a coisa foi. Tá em outro... Por quê? Porque o Israel controla, sabe que o sistema tem segurança, vai chegar lá. Tem segurança. Para o seguro é ótimo a operação, porque também se o segurador quiser acompanhar em tempo real, ele vai acompanhando. Não é tempo real, porque ele quando ele descarrega, ou quando ele pega uma rede de telefonia, ele descarrega todas as informações passadas. Sim. Mas é sensacional, não tem nada, porque tudo que você vê é para os prestadores de serviço, mas não tem nada, uma ferramenta para o dono da mercadoria. E eu tento passar essa cultura para o dono da mercadoria. Por isso que eu comentei com você outra oportunidade, que hoje eu tenho mais cliente embarcador do que transportador, por conta disso, que eles são mais carentes de informação do que o transportador. O transportador tem muito conhecimento, o nosso, principalmente da Baixada Santista, muito conhecimento, mas os embarcadores não têm. Sim. Mas Ricardo, a gente transitou aí em vários lugares,
a gente falou sobre Ricardo Menino, Eu mudei um pouco, né, o foco, né? Ricardo jovem, falou sobre Ricardo com pai e mãe, Ricardo na empresa, Ricardo com muito conhecimento de causa, todas as vertentes aí. Quando você olha no espelho, Ricardo, você vê um homem vencedor? Eu acho que é uma batalha até o fim, né? Eu não pretendo me aposentar, eu não tenho assim uma pretensão, eu vou me aposentar, parar. Eu acho que parar morreu, né? Então eu peço a Deus saúde e sabedoria. O que Salomão pediu, por isso que Salomão foi esperto, viu? Ele pediu sabedoria. E eu peço saúde e sabedoria para poder ouvir também, né? A parte interna nossa, o guia, né? A gente ser guiado, a gente ter ouvido para a gente ouvir. Sim. E ser um instrumento para melhorar isso aqui. Perfeito. Né? Porque a gente não é nada. Eu acho que a gente está... Isso aqui é... Imagine. Eu vejo dessa forma. O ser humano é brilhante, tem um cérebro brilhante. Você acha que Deus criou a gente para ser corretor de seguro? Para ser engenheiro, para ser o advogado, para cuidar de alguma coisa, fabricar esse parafuso? Esse cérebro, ele é muito sofisticado para eu vender uma pólice. É mais, a nossa missão é outra. É a gente, como é que é? Ser a luz do mundo, ser uma lamparina. A gente vai iluminando o mundo e a gente vai deixando esse mundo melhor. Eu acho que a nossa missão de fundo é essa. Verdade. Então, eu não tenho aspiração, eu sou bom na minha área. Não tenho. Eu faço o melhor que eu posso. E eu tenho se eu puder colaborar para ajudar, melhorar um pouco, eu vou fazer. Com certeza. Mas é isso. Isso é fato. Ô Ricardo, qual é a importância de um projeto como esse na nossa região? Qual é a importância do Vencedores? Você me permite só falar um negocinho antes. Já vou te responder. Eu sempre dei aula, né? Então eu falava na aula uma coisa, eu falava, gente, vocês não vão dar risada, né? Mas você sabe quais são as 3 profissões mais importantes que, na minha visão? Aí o pessoal, não, eu falava, olha, para mim em primeiro lugar, o médico. Porque o médico cuida do bem mais precioso que a gente tem, que é a vida. Em segundo lugar, o advogado. Porque o advogado, ele cuida do nosso segundo bem mais precioso, que é a nossa liberdade, nossa coisa. Mas veja bem, as profissões na ligação direta com a pessoa, não que os outros não são importantes, todos são na sociedade, mas na relação direta do dia a dia. E a terceira profissão, não riam, mas é o corretor de seguro. Aí todo mundo dá risada. Todo mundo dá risada. Mas por que o corretor de seguro? Porque ele garante tudo que você conquistou na vida. Ele não deixa você perder. Então eu acho que são esse tripé, são as 3 profissões. E o sucesso está aí. O sucesso na vida depende do assessoramento que você tem. Tem mais sucesso quem erra menos. Então, se você tiver informações privilegiadas, você vai longe. Então, você tem um bom contador, você tem um bom dentista, um bom médico, um bom advogado, Se você tiver uma assessoria muito boa, esse pessoal faz você errar menos e a sua chance de sucesso é maior. E agora, falando da tua resposta, acho importante essa observação, né, de você formar seu rede de contato. Essa oportunidade que você dá de a gente conhecer um pouquinho, é uma visibilidade, coisa que nunca eu presenciei, nunca tive no tradicional, às vezes uma entrevista, ou você vai numa aula, uma palestra, alguma coisa. É bem interessante porque você puxa a parte humana com a parte profissional, é uma viabilidade, e tem a oportunidade de a gente fazer a informação, né? Chegar e que aproveite alguma coisa que a gente falou aqui, já valeu. Já valeu muito. Basta um. É isso aí. Então eu fico feliz realmente de estar participando e se a gente conseguir ajudar alguém, tá ótimo. A missão foi dada. A missão foi dada. Tá ótimo. É isso aí. Gente, é aquilo que eu falo em todo episódio.
é um episódio mais impactante que o outro. Quando o meu convidado ele se emociona contando uma história que faz parte da vida dele, quando ele se emociona falando da trajetória dele, vai muito de encontro com o que é o Vencedores. Porque no nosso dia a dia, quando a gente está ali fazendo as nossas tarefas diárias, a gente acaba não entendendo, não olhando para trás e vendo o caminho que foi percorrido. E o caminho do Ricardo é um caminho brilhante. É um caminho que realmente todos nós devemos olhar e aplaudir mesmo, porque é um ser humano incrível que entendeu o quanto ele se profissionalizar nisso vai ajudar vidas, vai transformar vidas, vai ser apoio, suporte para muitas pessoas. Então, Ricardo, eu só sou gratidão. Muito obrigado por você ter externado tudo que você externou aqui e ter deixado um pouco da sua essência nesse projeto. E tá aí, ó, mais um episódio de sucesso aqui no programa Vencedores. Você só precisa botar um pouco de o guardanapo aqui, viu? Se precisar, viu? Falta um lencinho aqui, viu? Verdade, né? Faltou um lencinho. Fica de colaboração, de sugestão. Então, gente, obrigado mesmo pela audiência. Obrigado, Vanessa Morrese, por acreditar no meu trabalho, por confiar no meu trabalho e estar me colocando aí com os projetos aqui na Pump Produtora Digital. Obrigado, Zufo, por estar sempre conduzindo toda a operação, a produção de todos os projetos da Pump Produtora. Obrigado a toda a família, toda a equipe Criare, Felipe, Bruno, obrigado mesmo por vocês acreditarem no nosso trabalho, abrirem a porta da casa de vocês, da Criare, para a gente estar aqui criando esse conteúdo, criando esse material e levando toda esse conhecimento, né, esse tsunami de informação para a vida de vocês. E muito obrigado mesmo. Eu vou deixar, lógico, tá aqui, vai estar na descrição aí o contato do Ricardo, as redes sociais dele, o site. Entra em contato, dá uma olhada em tudo o que a Labati, corretora de seguros, tem ali para oferecer para todos vocês. Então, assim, eu só sou gratidão. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo, por mais um episódio impactante e muito relevante aqui no Vencedores. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Obrigado. Boa noite a todos.